Meus caríssimos irmãos, graça e paz, louvado seja o nosso Pai Celestial por mais essa oportunidade de estarmos juntos, e eu estou muito feliz por estar fazendo essa caminhada com vocês, essa jornada no livro de Gênesis, e saber que vocês estão ligados aqui para compreender o propósito original para o qual Deus nos criou, a fim de vivermos esse propósito de uma vida plena, uma vida abundante, sabe, a partir da origem. Nós fizemos todo esse percurso para chegarmos até aqui e vamos então continuar assim. Eu chamo vocês de queridos porque vocês são amados, eu chamo vocês de caríssimos porque Deus colocou riquezas dentro de cada um de nós e essa riqueza precisa transbordar para a glória de Deus Pai. Gênesis 4, versículo 17 ao 26 vai dizer assim: E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. E Enoque nasceu-lhe, e a Enoque nasceu-lhe Irade, de Enoque nasceu Irade. E Irade gerou a Meujael, e Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. E o nome do seu irmão, Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Adá e Zilá, ouve-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. E a Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Olha, vamos juntos? Está pronto? Papel e caneta? Nós estamos no estudo. Pegue isso para você, porque a gente quer crescer em entendimento a fim de viver o propósito original. Olha, a primeira coisa que eu quero que você perceba aqui é que a Bíblia vai falar dos descendentes de Caim. Debaixo de um peso muito grande de pecado. Caim, ele vai praticar algo imediatamente, indo contra um julgamento de Deus, que era que ele seria errante pela terra. Ele já pensa contrário do que Deus determinou e ele desafia o pensamento de Deus, dizendo: edificarei uma cidade, e assim ele o fez. E ele coloca o nome do seu filho naquela cidade. O nome do seu filho era Enoque. Escute isso. Existe uma descendência de Caim. Aliás, nós falamos e encerramos o nosso último estudo da primeira parte do capítulo 4, falando que o sangue de Cristo Jesus clama por todos os Caíns. E somos nós que fluímos às vezes numa herança pecaminosa, geracionalmente. Por isso, nós clamamos a Deus que pelo sacrifício de Cristo, Ele possa redimir geracionalmente a nossa casa, para que nós não continuemos debaixo da maldição de Caim. Escute isso. Olha o que Caim faz depois que Enoque nasce. O filho de Enoque foi Irade. E ele gerou a Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Na geração, você percebe que algumas
pessoas dentro da família se destacam, seja para o bem, seja para o mal. E aqui se destacou na descendência, a Bíblia faz questão de contar a história, Lameque, dentre os irmãos de Enoque e Irade. Escute isso. Ele toma para si 2 esposas. Quebra-se um princípio. Ele começa com a bigamia. Verdade é que a poligamia, ela é uma rebelião do homem ao princípio original que Deus criou, que é a monogamia. Um homem e uma mulher, como Adão e Eva. O pecado traz a transgressão. E dessa transgressão, o pecado vai sendo perpetuado dentro da história dessas 2 mulheres, Adá e Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que é pai dos que habitam em tenda e criadores de gado. Olha, se você pensar bem, todo ser humano ele está construindo algo, quer seja bom, quer seja ruim. Olha para você ver, Abel, aquele que foi sacrificado, ele cuidava de ovelhas. Caim era lavrador. Agora vem Jabal, que começa a trabalhar com gado. O mesmo ministério, só que ele não é pastor. Ele possui gado. Abel era pastor de ovelhas. Aliás, a palavra gado no Antigo Testamento, ela pode ser traduzida tanto por ovelhas, cabras, às vezes é rebanho, bois e por aí vai. Todo o animal que você cria. Normalmente esses são animais domésticos e não selvagens. Assim como essa questão da poligamia, ela perpetuou-se em todo o Antigo Testamento, vindo Jesus para o quê? Restaurar a ordem de todas as coisas, tá bom? Uma informação a mais. E Jubal era o quê? Era pai de todos os que tocam harpa e flauta. Daqui nasceu a ideia dos instrumentos musicais, da descendência de Caim. E depois Tubal-Caim, ele é artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Aqui é o início da metalurgia e siderurgia. O homem já tinha uma capacidade extraordinária apesar do pecado. O homem manteve a inteligência, mas essa inteligência é a inteligência natural, inteligência carnal. E a inteligência natural, a inteligência carnal faz o homem construir coisas, fazer coisas, sabe? Frutificar e edificar para o mal. É importante a gente perceber isso aqui. Lá em Gênesis capítulo 1 fala da criação de Deus natural. Agora aqui com a entrada do pecado começa a edificação do homem por parte das suas próprias mãos. Escute isso. Lembra-se de frutificar e multiplicar segundo a semente? Vocês se lembram, eu creio. Agora, edificar, construir. Mas o que os homens estão construindo? Esta é a pergunta. E aqui começa a história da construção civil. É interessante isso. Lembre-se que a inteligência natural ou carnal, ela não é suficiente para cumprir o propósito de Deus na vida do homem. Nós já falamos lá no início que o homem precisa de inteligência espiritual. Porque tem muitas pessoas usando a sua inteligência natural e carnal para construir o que é mal. Só que o homem espiritual, ele constrói para a glória de Deus Pai, por entendimento. Então vale a pena nós refletirmos sobre o que nós estamos construindo. Olha o que acontece, mas todo mundo está construindo algo, todo mundo está semeando, todo mundo está plantando, todo mundo está colhendo, todo mundo está vendo o resultado do seu trabalho.
Mas você vai entender nesse estudo de hoje, lá no final, do porquê aquelas palavras que eu pedi que vocês anotassem, a fim de compreendermos o propósito original, que é a abundância, transbordo, multiplicação, mas segundo aquilo que está no coração de Deus Pai. Então vamos seguir adiante. Lameque, ele libera uma palavra às suas duas esposas. Matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. Vingança. O pecado traz a vingança, o ódio, o rancor, o mesmo pecado que estava sobre Caim. Mas se a sentença sobre Caim está baseado em 7 vezes mais, olha o que ele vai falar, Lameque. Olha o que ele vai falar. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, 70 vezes 7. Pega essa palavra 70 vezes 7 e você já deve se lembrar aí que 70 vezes 7 é uma linguagem de Cristo para com os discípulos quando eles entenderam o princípio do perdão. Não vingança com as próprias mãos. Não justiça própria. Não, nunca vai funcionar em nação alguma. Nunca vai funcionar. Só Deus é justo e Ele opera justiça a nosso favor. O perdão é um caminho para aquele que tem inteligência espiritual. Só é capaz de perdoar quem tem inteligência espiritual. Escute isso. Isso é um princípio poderoso, porque as pessoas querem se vingar. E o Novo Testamento, eu poderia dar vários exemplos aqui para você, te ensina a perdoar. Porque destrói o propósito original. Essa maldade, esse rancor, essa ira, essa grosseria do homem, o propósito da abundância, isso destrói. Escute, só que depois de toda essa história desses homens, a Bíblia fala que Adão e Eva também geram novamente. E o nome do filho se chama Sete. Sete, que significa o designado. Nós precisamos de alguém para dar continuidade à geração de Abel. Sete é o designado. Não é à toa que eu amo esse número 7, mas aqui é o nome de uma pessoa. Não é à toa. Deus começa novamente a reconstruir algo que havia sido destruído. E é assim também na nossa vida e é assim que também deve ser na nossa geração. Escute isso. De Sete nasceu-lhe um filho que recebeu o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Lembre-se que o homem foi criado para o domínio, mas o pecado requer do homem voltar-se para Deus, e não há como voltar-se para Deus senão por meio de adoração. Não há como se reconciliar com Deus senão por meio de invocação ao seu nome e somente ao seu nome. A nova geração está nascendo de novo para Deus reconstruir a história da humanidade caída e pervertida, perversa. Olha como é bom a gente entender isso. Como é bom a gente refletir sobre isso e pensar sobre essa realidade. Deixa eu te falar algo aqui muito forte, mas eu sei que você está pronto para ouvir. As cidades, elas são construídas de modo a roubar o nosso tempo com Deus. O homem quer explorar a terra, quando na verdade Deus pediu para que ele cultivasse a terra e cultivasse também um relacionamento com ele e com os demais homens.
mas a partir da construção de cidades. O ego do homem se aflora. E nós vivemos em cidades, mas são nas cidades que nós vemos a luta de classes. Nós vemos a diferença entre ricos e pobres. É nas cidades. Cidades têm sido construídas com sangue. Eu estou numa cidade que foi construída com sangue. Sabe? E na verdade Deus nos chamou para outro propósito. E quando o homem começa a construir uma cidade, ele já começa colocando o nome de seu filho, Enoque, numa cidade. Lembrando a vocês que esse Enoque aqui que a cidade recebeu seu nome, não é o mesmo Enoque do capítulo 5, tá bom? Não é o mesmo Enoque. Aquele Enoque do capítulo 5 foi o Enoque que andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Ele andou com Deus, ele cultivou o relacionamento com Deus. E Deus se agradou de Enoque e o tomou para si. Mas esse Enoque aqui, Caim já coloca o nome da cidade, o nome do seu filho na cidade. As pessoas querem perpetuar, elas querem perpetuar o seu nome nas cidades, nas placas, nos embustes, nas estátuas, quando na verdade o seu nome, o seu caráter deveria ser perpetuado como um legado na sua geração. Tudo bem, nós não somos contra as homenagens que as pessoas recebem, mas quando se torna um culto ao homem, uma invocação de homem, e não uma invocação ao Deus vivo, Criador de todas as coisas, isso nós chamamos de idolatria. Também tem por origem o pecado. Eu quero falar dentro disso tudo aqui sobre 4 mundos aos quais o homem pertence. E nós precisamos discernir isso, se nós queremos viver realmente o propósito original. E quando eu falo de mundos, eu estou falando de sistemas de pensamentos, de mentalidade. Eu não estou falando do mundo biológico, esse mundo físico apenas, né? Esse mundo que nós chamamos de mundo cósmico. Eu não estou falando deste mundo no sentido de humanidade ou pessoas simplesmente. Eu estou falando de um conjunto de ideias que os homens constroem, perdendo muitas vezes o principal, que é o seu relacionamento com Deus e a invocação do Deus eterno que começou a partir de Enos. O primeiro mundo nós chamamos de um mundo biológico, mas no sentido de mundo biológico nós estamos falando de um mundo relacionado às circunstâncias, relacionado ao tempo. É um mundo de limitações. Tudo que está relacionado ao tempo e às circunstâncias da vida envolve limitações. O segundo mundo é o mundo pessoal, que é o mundo da pessoa, do indivíduo. Esse mundo aqui é um mundo também que estava sendo construído no capítulo 4. O indivíduo, o individual, o pensar apenas para si mesmo e não pensar de maneira coletiva. E o mundo psicológico tem a ver com a mentalidade do homem, isso mais profundo, porque são o mundo dessas ideias. Nós falamos do mundo cultural, do mundo sociológico, que fala de relações sociais, o papel social, o ambiente. A gente fala tanto sobre isso. Deus havia dado a Adão e Eva um mandato cultural, eles quebraram. Caim também quebrou. Lembre-se, a cidade antes das pessoas, mas são as pessoas que compõem a população.
são as pessoas que dão sentido à cidade. Mas quando a cidade é exaltada acima das pessoas, as pessoas são sufocadas por um sistema de escassez, de miséria. Só que o mundo espiritual é um mundo transcendental, que nós chamamos de inteligência espiritual. Esse é um mundo extra nós, do sobrenatural, baseado naquelas palavras que nós falamos lá no início, quando nós propomos estudar Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. E que você levou a sério e esteve conosco na série. Escute isso. Olha, o mundo como a totalidade das coisas que pertencem ao mesmo domínio é biológico, é pessoal, é psicológico, é cultural, mas é espiritual. O biológico pessoal, ele está interligado. Mas o que falta aos homens é entender o mundo espiritual, transcendental, onde tudo é invisível, onde só se acessa pela fé, onde tudo começa a ser edificado por um princípio que traz a glória de Deus e favorece a humanidade. Escute isso, para a gente concluir. Nós falamos para focarmos durante Gênesis na essência e não na aparência, na fonte e não no rio, no fundador e não na fundação, no fundamento e não na construção, na raiz, que tem a ver com a semente, não no fruto. A fé, antes de tudo que você vai fazer, antes das suas obras. O invisível é antes do visível. O subjetivo vem antes do objetivo. É no campo da moralidade, antes de entrar no campo da criatividade. A natureza, que é a essência antes da organização, da ordem. O espírito, ou espiritual, antes do material e carnal. O eterno deve ser o propósito original, antes do passageiro, temporário, efêmero, fútil e inútil. Por isso, quem caminha comigo sempre ouve uma expressão: é da eternidade, é para a eternidade e a partir da eternidade. Quando você começa a construir sua vida com esses entendimentos, que tudo está no campo do invisível, antes do visível, quando você inverte os valores, lembra lá, primeiro imagem, depois semelhança. Quando você quer a semelhança, antes de entender a imagem na qual você foi criado, você inverte os valores. Você se perde não por fazer o que é errado, mas apenas por fazer o que é certo da maneira errada. Nós precisamos crescer em conhecimento, em graça. Nós precisamos estudar as Escrituras. É do céu para a terra. É do interior para o exterior. É da origem para o que vai ser originado. É Cristo, espiritual, Filho de Deus. Jesus, natural, Filho do homem, mas que conectava as duas coisas. Quando você conecta as duas coisas, não tem nenhum problema.
Jesus era filho, se fez servo. Filho, depois servo. Quando você quer ser servo, sem entender o que é ser filho, inverteu a ordem. Escute isso. É o rema, o espírito por trás da letra, depois o logos. É a realidade. A realidade é espiritual. As outras coisas são figuras, são sombras, são métodos, são estratégias, são metodologias. Sem entendermos a essência, nós nos perdemos no processo. Sem entendermos que tudo é espiritual, a vida é espiritual e só uma vida espiritual pode trazer ao homem plenitude. Nesses últimos dias, pensando sobre paternidade, como esse assunto me chama a atenção. A maior riqueza que um pai pode deixar para um filho não são coisas materiais. É um legado, é uma herança. São coisas espirituais que ele acessou dentro do seu relacionamento com Deus. A partir de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. O Deus vivo, o Deus criador jamais criado, o Deus que em sua criação deu ao homem criatividade para construir segundo aquilo que está no seu coração, para semear a boa semente e colher segundo aquilo que Ele deseja que nós estejamos colhendo. Estas coisas são espirituais. Quando nós entendermos isso, nós vamos descobrir que o Criador vai te dar criatividade. Para você não apenas fazer o que você quer fazer, mas para fazer o que precisa ser feito. E Ele vai te fazer prosperar em todas as áreas. Nós queremos que a oportunidade apareça, mas Deus quer te fazer criar oportunidades. Nós queremos que os milagres aconteçam, mas é por meio dessa inteligência espiritual que você vai criar milagres. Você nunca mais vai ficar esperando pelo melhor, mas você vai desejar ser o melhor naquilo que você faz. Sabe por que o homem ele não tem criado coisas? Porque ele não conhece o que ele recebeu, as riquezas do Pai. E quando ele não consegue criar, ele culpa o Criador, quando na verdade a responsabilidade é tão somente sua. Isso é inteligência espiritual. As pessoas falam de inteligência cognitiva, inteligência emocional, mas todo esse estudo está falando de inteligência espiritual, para você fluir em Gênesis 1, Gênesis 2. Voltar ao propósito original, voltar ao jardim, voltar à essência. O 3 e o 4 é para você compreender que o pecado ele traz morte, mas não apenas uma morte física, ele traz morte de entendimento. Ele quebra, ele limita, ele impossibilita, mas você pode continuar vivendo. Porque você não é descendência de Caim a partir do conhecimento de Cristo. Você é descendência de Abel. Olha para você ver que texto maravilhoso. Invocar o nome do Senhor. A partir de 7 vem Enos. A partir de Cristo vem o Espírito Santo. Cristo morreu, mas o Espírito Santo veio perpetuar o propósito do Pai. O tempo é muito pouco, gente, mas nós estamos concluindo o capítulo 4. Nenhuma construção é superior ao seu fundamento, ao seu alicerce, fortalece as suas bases. O alicerce que vai determinar o tamanho, a solidez, a durabilidade. A religiosidade, ela desconstruiu algo, por isso a aparência dos membros de uma igreja não determina que igreja é esta. A solidez do testemunho é o que determina quem somos como igreja. Toda grandeza visível aos olhos, ela é fruto de uma grandeza invisível, foi construída no espiritual.
Inovação e invenção é algo do coração de Deus. Só que inovar é trabalhar em cima daquilo que Deus já criou. Inventar, o homem inventa, mas não muda a essência. Então foque primeiro o inventor e não a invenção. Foque primeiro o criador e não a criatura. O financiador e não as finanças. O provedor e não a provisão. É a essência, é a fonte primeiro, é a origem. O abençoador e não a bênção. Foque a fonte e não a fortuna. Comece pela essência, as demais coisas vão se alinhar. Você começa a focar a partir desse entendimento na solução e não no problema. Você se torna um solucionador de problemas. Só que Deus não vai administrar para você, por isso que você deve ser mordomo e despenseiro. Seja grato e haja apesar do medo, apesar das desculpas, apesar da culpa, da aprovação humana, da ofensa, das circunstâncias difíceis, da inveja, de não querer fazer ou não gostar de fazer, das dificuldades. Haja, se mova e faça para a glória de Deus, porque foi para isso que Ele te criou. Muito obrigado, nós vamos continuar em outros temas. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.